Venho carregando este peso nos ombros desde o inverno de 2003, e a cada ano que passa fica mais difícil manter a boca fechada. Mas eu não aguento mais. As pessoas precisam saber o que eu realmente encontrei naquelas montanhas de Montana, o que descobri sobre essas criaturas que a ciência se recusa a reconhecer e o que elas fazem com os corpos das pessoas que morrem na floresta. Meu nome é Roberto Mendoza. Trabalhei por 23 anos como paramédico no condado de Flathead, e o que vou contar vai mudar para sempre a forma como você pensa sobre a morte, sobre a floresta e sobre os seres que habitam os lugares mais remotos deste continente. Fevereiro de 2003 foi um mês brutal nas montanhas do noroeste de Montana. As temperaturas caíram a níveis que não se viam há décadas e a neve se acumulava tão rápido que as estradas secundárias se tornavam intransitáveis em questão de horas. Eu tinha 41 anos na época, passara quase 2 décadas respondendo a emergências em alguns dos terrenos mais difíceis do país e achava que já tinha visto de tudo. Acidentes de caça, hipotermia, ataques de urso, trilheiros perdidos que encontrávamos congelados dias depois que suas famílias davam queixa do desaparecimento. O trabalho havia me endurecido de maneiras que só entendem aqueles que já tiveram que carregar corpos por trilhas congeladas enquanto o vento cortava o rosto como lâminas de gelo. Mas nada do que eu havia vivido me preparou para o que encontraria naquele fevereiro, nas profundezas da Floresta Nacional de Flathead. Tudo começou com uma série de desaparecimentos que não faziam sentido. Em um período de 7 semanas, 5 pessoas sumiram em uma área relativamente pequena da floresta, ao norte do lago Hungry Horse. O estranho não era que elas desaparecessem. Isso acontece mais do que as pessoas imaginam nesses territórios selvagens. O estranho era como desapareciam. Seus acampamentos ficavam intactos. Seus veículos permaneciam estacionados onde os haviam deixado. Seus suprimentos, seus equipamentos de sobrevivência, até mesmo suas armas, no caso dos caçadores, tudo ficava para trás, como se tivessem simplesmente se levantado e caminhado para dentro da floresta sem intenção de voltar. O primeiro caso foi Thomas Whitaker, um fotógrafo de natureza de 52 anos que havia passado metade da vida documentando a vida selvagem de Montana. Ele conhecia aquelas montanhas melhor do que ninguém. Desapareceu em 3 de janeiro e quando encontramos sua caminhonete 3 dias depois, sua câmera profissional de $5.000 estava no banco da frente, junto com sua carteira, suas chaves e seu telefone via satélite. Um homem que havia sobrevivido a encontros com ursos pardos e nevascas mortais não deixaria seu equipamento de comunicação para trás por descuido. A segunda foi Linda Vasquez, uma bióloga de campo de 38 anos que estava realizando um estudo sobre populações de alces. Ela desapareceu em 15 de janeiro. Sua barraca estava perfeitamente montada. Seu fogareiro de acampamento mostrava sinais de um jantar preparado pela metade, mas ela não estava em lugar nenhum. Os cães farejadores seguiram seu rastro por cerca de 200 metros mata adentro e depois pararam, confusos, como se o rastro simplesmente evaporasse no ar frio. O terceiro foi um caçador chamado Derek Morrison, um veterano do exército com treinamento de sobrevivência que havia passado meses em territórios hostis durante seu serviço militar. Desapareceu em 24 de janeiro. Seu rifle estava apoiado contra uma árvore perto de seu acampamento sem ter sido disparado, sem sinais de que ele tivesse tentado usá-lo para se defender de qualquer coisa. O quarto e o quinto foram 2 irmãos, Paul e Steven Kowalczyk, guias de pesca com mosca que conheciam a região desde crianças. Desapareceram juntos em 8 de fevereiro, deixando para trás um acampamento de inverno totalmente equipado com suprimentos suficientes para 2 semanas. Eu participei das buscas por cada um deles.
Andei por aquelas florestas congeladas com grupos de voluntários e agentes do xerife, procurando qualquer sinal do que lhes havia acontecido. E em cada caso, encontramos a mesma coisa que me perturbava desde a primeira busca: pegadas enormes na neve que não pertenciam a nenhum animal conhecido. Eram humanoides, com 5 dedos claramente definidos, mas mediam pelo menos 40 centímetros de comprimento e mostravam uma distância entre os passos de quase 2 metros. Grandes demais para serem humanas, bípedes demais para serem de urso. Na primeira vez que as vi, presumi que alguém estava pregando uma peça de mau gosto. Na segunda vez, comecei a duvidar. Na terceira vez, comecei a sentir um medo que não conseguia explicar racionalmente. Os veteranos do departamento do xerife, os homens que haviam passado a vida inteira nessas montanhas, se recusavam a falar sobre as pegadas. Quando eu tentava tocar no assunto, eles mudavam de conversa ou se afastavam com expressões desconfortáveis. Foi o velho Earl Buckner, um rastreador aposentado que havia trabalhado para o Serviço Florestal por 40 anos, quem finalmente me deu uma pista do que estava acontecendo. Encontrei com ele no bar de Hungry Horse uma noite em meados de fevereiro, depois de outra busca frustrada. Ele estava sentado sozinho em um canto, bebendo uísque com o olhar perdido em algum ponto do passado. Sentei ao lado dele sem pedir licença, pedi uma cerveja e esperei. Earl era o tipo de homem que falava quando estava pronto, e pressioná-lo só o faria se fechar ainda mais. Depois de quase meia hora de silêncio, ele falou sem me olhar. Meu avô era da tribo Blackfeet, disse ele com a voz rouca. Ele costumava me contar histórias sobre os gigantes da floresta. Dizia que eles estavam aqui desde antes da chegada dos humanos, que eram os guardiões da terra e dos espíritos daqueles que morriam nela. Dizia que quando alguém morria sozinho na floresta, os gigantes vinham buscá-lo para levá-lo a um lugar sagrado onde seu espírito pudesse descansar em paz. Perguntei se ele acreditava nessas histórias. Earl finalmente me olhou e vi em seus olhos algo que nunca tinha visto em um homem tão durão: medo genuíno misturado com reverência. Eu vi uma vez, disse ele. Há quase 30 anos, durante uma tempestade de neve perto da passagem de Marias. Eu estava procurando um trilheiro que havia se perdido. Um rapaz de 19 anos de alguma faculdade da costa leste. Encontrei-o no terceiro dia, congelado ao pé de um penhasco onde aparentemente havia caído. Eu estava preparando meu rádio para chamar e pedir que viessem buscar o corpo quando o vi sair da floresta. Ele tinha pelo menos 2,5 metros de altura, talvez mais. Era coberto de pelos pretos e se movia com uma graça que você não esperaria de algo tão grande. Ele me olhou por um longo momento e juro por Deus que havia inteligência naqueles olhos, uma inteligência antiga e triste. Depois, caminhou até onde estava o corpo do rapaz, levantou-o com a mesma facilidade com que eu levantaria uma criança e desapareceu na tempestade. Nós nunca encontramos aquele corpo. Eu relatei que a neve havia coberto os restos mortais antes que eu pudesse recuperá-los. Ninguém questionou minha história. Perguntei por que ele nunca havia dito nada. Earl terminou seu uísque de um só gole. Porque há coisas que o mundo não está preparado para saber, respondeu ele. E porque algumas coisas são sagradas, mesmo que não as entendamos. Aquela conversa me assombrou por dias. Eu continuava pensando nas pegadas que havíamos encontrado, nos desaparecimentos inexplicáveis, nos acampamentos abandonados com todo o equipamento intacto. Algo estava acontecendo naquelas montanhas, algo que as pessoas locais conheciam, mas sobre o qual se recusavam a falar abertamente. E eu precisava entender o que era. A oportunidade surgiu em 22 de fevereiro, quando recebi uma ligação do xerife Thomas McCarthy. Eles haviam encontrado mais pegadas, disse ele, e desta vez elas levavam a um lugar específico. Um caçador local havia seguido o rastro por quase 1 quilômetro antes de perder a coragem e voltar correndo para sua caminhonete.
McCarthy queria que eu fizesse parte da equipe que investigaria. Ele precisava de alguém com experiência médica, caso encontrássemos sobreviventes, e alguém discreto o suficiente para não correr para a imprensa com o que quer que visse. Aceitei sem hesitar. No dia seguinte, encontrei-me com um grupo de 6 pessoas em um ponto de encontro ao norte do lago. Além do xerife McCarthy, estavam 2 de seus ajudantes, um cara chamado Frank Holbrook e uma mulher chamada Patrícia Reyes. Havia também um rastreador do serviço florestal chamado William Crow Dog, um homem da nação Salish que havia ajudado em centenas de buscas ao longo dos anos. E, finalmente, havia uma antropóloga da Universidade de Montana chamada Helena Petrova, uma mulher de uns 50 anos, com sotaque eslavo e olhos que pareciam ter visto demais. McCarthy explicou a situação enquanto nos equipávamos. As pegadas haviam sido encontradas perto do acampamento abandonado dos irmãos Kowalczyk e levavam a uma área da floresta que nem mesmo os caçadores locais frequentavam. Era um território difícil, montanhoso, com desfiladeiros profundos e cavernas que ninguém havia explorado completamente. O plano era seguir as pegadas até onde nos levassem, documentar tudo o que encontrássemos e tomar decisões sobre como proceder assim que víssemos o que havia no final do rastro. A caminhada foi brutal. A neve tinha quase 1 metro de profundidade em alguns lugares e o vento soprava com uma ferocidade que dificultava manter os olhos abertos. As pegadas eram claras no início, enormes marcas na neve branca que pareciam zombar de nossa compreensão do mundo natural. Mas à medida que avançávamos, algo mais começou a me inquietar. As pegadas não mostravam sinais de evasão ou furtividade. O que quer que as tivesse deixado não estava tentando se esconder. Se é que era algo, parecia querer ser seguido. William Crow Dog parou várias vezes para examinar as pegadas mais de perto. Em uma ocasião, ele se ajoelhou ao lado de uma marca particularmente profunda e a tocou com os dedos nus, como se pudesse ler algo na textura da neve comprimida. "Isso não é um animal", disse ele sem levantar o olhar. "Animais não andam assim. Isso é algo que pensa, que decide para onde vai e por quê." Perguntei o que ele achava que era. Crow Dog se levantou lentamente, olhando para a densa floresta que se estendia diante de nós. "Meu povo tem muitos nomes para eles", respondeu ele. "Alguns os chamam de os grandes irmãos, outros os chamam de os guardiões. Mas o nome mais antigo, o que nossos ancestrais usavam antes da chegada dos homens brancos, significa algo como aqueles que cuidam dos que se foram." Helena Petrova se aproximou, claramente interessada. "O que isso quer dizer exatamente?" ela perguntou. Crow Dog a olhou com uma expressão que era metade respeito, metade advertência. "Significa que há coisas nesta floresta que estão aqui há muito mais tempo do que nós", disse ele, "e que elas têm suas próprias maneiras de honrar os mortos." Continuamos avançando por quase mais 2 horas. O terreno se tornou cada vez mais íngreme e as pegadas nos levaram por desfiladeiros estreitos, onde as paredes de rocha se erguiam de ambos os lados como os muros de uma catedral natural. O sol estava começando a se pôr, projetando longas sombras sobre a neve, quando finalmente chegamos ao que parecia ser um beco sem saída. A parede do desfiladeiro se erguia diante de nós, uma face de rocha de pelo menos 30 metros de altura coberta de gelo e neve. As pegadas levavam diretamente até ela e depois desapareciam. "Isso é impossível", disse o ajudante Holbrook, olhando ao redor com evidente confusão. "As pegadas simplesmente param." "Para onde foi?" Foi Patrícia Reyes quem viu primeiro. Ela estava examinando a base da parede rochosa quando chamou nossa atenção com um gesto urgente. "Há uma abertura aqui", disse ela. "Está parcialmente escondida por esses pingentes de gelo, mas acho que é uma caverna."
Nós nos aproximamos e vimos o que ela havia descoberto. Era uma fenda na rocha, com cerca de 3 metros de altura e pouco mais de 1 metro de largura, quase completamente escondida por uma cortina de gelo que se formara a partir da água que pingava de algum ponto mais acima. Se você não estivesse procurando especificamente, nunca a teria notado. O xerife McCarthy acendeu sua lanterna e apontou para a escuridão. O feixe de luz penetrou alguns metros antes de ser engolido pelas sombras. Não gosto disso, disse ele devagar. Não gosto nem um pouco, mas tínhamos ido longe demais para voltar atrás. Todos nós sabíamos disso. 5 pessoas estavam desaparecidas e qualquer resposta que existisse estava do outro lado daquela abertura escura. McCarthy organizou o grupo. Ele entraria primeiro, seguido por Holbrook, depois eu, depois Helena Petrova, Crow Dog, e Patrícia Reis fecharia a formação. Manteríamos contato visual o tempo todo e, ao primeiro sinal de perigo, nos retiraríamos imediatamente. A entrada da caverna era estreita, mas depois de uns 10 metros se expandiu para um túnel natural que podia acomodar confortavelmente uma pessoa em pé. O ar aqui era diferente do de fora, mais quente e úmido, com um cheiro orgânico que não conseguia identificar imediatamente. Nossas lanternas revelaram paredes de calcário liso, polidas por séculos de água subterrânea que haviam esculpido esta passagem através da montanha. Mas o que chamou nossa atenção não foi a formação natural da caverna. Foram as marcas. As paredes estavam cobertas de símbolos esculpidos na rocha. Centenas deles, talvez milhares, estendendo-se até onde a luz de nossas lanternas alcançava. Eram padrões geométricos complexos, espirais que se entrelaçavam com formas que poderiam ser pictogramas, linhas onduladas que pareciam representar água ou vento, círculos concêntricos que me lembravam os anéis de crescimento de uma árvore. Helena Petrova parou, sua lanterna movendo-se lentamente sobre as paredes, enquanto sua respiração se acelerava com excitação acadêmica. "Isso é incrível", sussurrou ela. "Esses símbolos são semelhantes aos petróglifos encontrados em locais de sepultamento de nativos americanos, mas há diferenças significativas. A complexidade é maior, as formas são mais elaboradas. É como se alguém tivesse pego as tradições de múltiplas culturas e as combinado em algo completamente novo." "Quantos anos você acha que eles têm?" perguntei. Helena balançou a cabeça lentamente. "Impossível dizer sem uma análise apropriada", respondeu ela. "Mas com base na erosão da pedra e na pátina da superfície, alguns destes poderiam ter séculos, talvez milênios." Crow Dog permaneceu em silêncio, observando os símbolos com uma expressão difícil de ler. Quando falou, sua voz tinha um tom reverencial que eu nunca tinha ouvido antes. "Minha avó me contou sobre um lugar como este", disse ele. Ela o chamava de a Casa dos Ancestrais, o lugar onde os espíritos dos perdidos encontram o caminho de casa. Pensei que fosse apenas uma lenda, uma história para assustar as crianças, para que não se afastassem demais na floresta. McCarthy interrompeu com impaciência. "Podemos discutir a arqueologia depois", disse ele. "Agora precisamos encontrar essas pessoas desaparecidas, ou pelo menos descobrir o que aconteceu com elas." Continuamos avançando pelo túnel. A passagem descia gradualmente, nos levando mais fundo sob a montanha. As marcas nas paredes continuavam, tornando-se mais elaboradas quanto mais descíamos. Em alguns lugares, as esculturas incluíam figuras que pareciam representar seres bípedes, alguns pequenos que eram claramente humanos, outros muito maiores com proporções que não correspondiam a nenhuma anatomia humana conhecida. Depois do que pareceu uma eternidade, mas provavelmente foram apenas uns 20 minutos, o túnel se abriu para uma caverna que me deixou sem fôlego. Era enorme, tão vasta que nossas lanternas mal conseguiam iluminar as paredes mais distantes.
O teto se perdia na escuridão bem acima de nossas cabeças, e o espaço estava cheio de formações rochosas, naturais, que projetavam sombras estranhas sob a luz artificial. Mas não foram as dimensões da caverna que me fizeram parar abruptamente. Foi o que havia em seu interior. Plataformas de pedra. Dezenas delas, dispostas em círculos concêntricos ao redor do que parecia ser um poço ou depressão central. E sobre essas plataformas, iluminados pelos feixes errantes de nossas lanternas, havia corpos. Meu Deus, sussurrou Patrícia Reis, sua voz embargada pelo choque. Aproximei-me da plataforma mais próxima, meu treinamento médico assumindo o controle apesar do horror que sentia. O corpo que jazia ali era um esqueleto completo, os ossos escurecidos pela idade, mas perfeitamente preservados. Estava disposto com um cuidado evidente, as mãos cruzadas sobre o peito, as pernas retas, a cabeça ligeiramente elevada, como se descansasse sobre um travesseiro invisível. E ao lado do crânio, dispostos com precisão, havia objetos pessoais, um relógio de bolso, um canivete enferrujado, o que pareciam ser os restos de uma carteira de couro. Não são vítimas, eu disse lentamente, a compreensão me atingindo como uma onda fria. São sepultamentos. Alguém os enterrou aqui, com cuidado, com respeito. Helena Petrova se movia entre as plataformas, sua lanterna iluminando um cenário após o outro, de morte cuidadosamente preservada. Alguns dos restos eram antigos, os ossos quase petrificados. Outros eram mais recentes, com tecido ainda visível e roupas que podiam ser identificadas como modernas. "Aqui!" gritou Helena do outro lado da caverna. "Estes são dos anos 70, talvez 80. E este aqui..." Ela olhou mais de perto. "Esta roupa é dos anos 90. Há um relógio digital ainda no pulso." Movi-me para onde ela estava e vi o que descrevia. Um corpo parcialmente mumificado, preservado pelo ambiente frio e seco da caverna, vestido com roupas de trilha que reconheci como do estilo do final do século XX. O relógio em seu pulso ainda mostrava a hora, congelada no momento de sua morte. "Quem está fazendo isso?" perguntou o xerife McCarthy, sua voz tensa. "Quem tem trazido corpos para cá por quanto tempo? Décadas? Séculos? Mais tempo que isso?" disse Crow Dog. Ele apontou para as plataformas mais distantes, em direção ao centro da caverna. "Olhem lá. Aqueles ossos são tão velhos que já não parecem ossos. São praticamente pedra." Movi-me em direção ao centro da caverna, em direção ao poço que parecia ser o coração deste estranho cemitério. À medida que me aproximava, notei que as plataformas se tornavam mais antigas, os restos mais deteriorados, até que as mais próximas do centro continham pouco mais do que pó e fragmentos irreconhecíveis. O poço em si tinha cerca de 5 metros de diâmetro, e quando apontei minha lanterna para baixo, vi que continha água. Uma piscina perfeitamente imóvel, tão parada que parecia um espelho negro. Ao redor da borda, esculpidos na pedra com uma precisão que parecia impossível para ferramentas primitivas, havia mais símbolos. Estes eram diferentes dos do túnel, mais complexos, mais deliberados. Pareciam contar uma história, embora fosse uma história que eu não conseguia decifrar. "É um lugar de transição", disse Helena suavemente parada ao meu lado. "Em muitas culturas antigas, a água representa a passagem entre a vida e a morte, o limiar entre este mundo e o próximo. Este poço provavelmente tem um significado ritual profundo." Um som nos interrompeu. Uma batida baixa e ressonante que pareceu vir de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Todos nós congelamos, nossas lanternas varrendo a caverna em busca da fonte. Então o vimos. Ele emergiu de uma passagem que não havíamos notado antes, uma abertura escura no lado oposto da caverna. Era exatamente como Earl Buckner
me havia descrito, mas nenhuma descrição poderia ter me preparado para a realidade de vê-lo com meus próprios olhos. Tinha pelo menos 2,60 metros de altura, talvez mais. Seu corpo era coberto de pelos castanho escuros que se tornavam acinzentados ao redor do rosto e dos ombros, indicando uma idade avançada. Ele se movia ereto, como um humano, mas com uma fluidez que sugeria uma força e agilidade enormes. Seus braços eram longos, chegando quase até os joelhos, e suas mãos eram maciças, com dedos grossos terminados em unhas largas e escuras. Mas foi seu rosto que me deixou paralisado. Era simultaneamente humano e completamente alienígena, uma testa larga sobre olhos pequenos, mas penetrantes, que refletiam a luz de nossas lanternas com um brilho âmbar. Um nariz chato sobre lábios grossos, e uma expressão que, contra toda lógica, contra tudo o que eu sabia sobre o mundo, só podia descrever como de profunda tristeza e cansaço. "Ninguém se mova", sussurrou McCarthy, sua mão na arma, mas sem sacá-la. "Ninguém faça nenhuma besteira." A criatura nos observou por um longo momento, seus olhos se movendo de um a um de nós, como se estivesse nos avaliando. Não demonstrou agressão, nem mesmo alarme com nossa presença. Se é que era algo, parecia resignada, como se soubesse que este dia eventualmente chegaria. E então notei o que ela carregava nos braços. Era um corpo humano, um homem de meia idade, vestido com roupas de trilha modernas, segurado contra o peito da criatura com uma delicadeza que contradizia seu tamanho imenso. Mesmo à distância, pude ver que o homem estava morto. Sua pele tinha aquela cor acinzentada inconfundível, e seu corpo pendia com a frouxidão característica da morte. "É Derek Morrison", disse Patrícia Reis, sua voz trêmula. "Reconheço a jaqueta dele. É o caçador que desapareceu há 1 mês." A criatura olhou para nós, depois baixou o olhar para o corpo que segurava e finalmente se moveu. Não em nossa direção, mas em direção a uma das plataformas de pedra vazias, perto do perímetro da caverna. Com movimentos que eram quase cerimoniais em sua deliberação, depositou o corpo de Morrison sobre a pedra fria. O que aconteceu a seguir levarei gravado na minha memória até o dia da minha morte. A criatura começou a preparar o corpo para o seu sepultamento, com uma ternura que seria comovente em um ser humano e que era absolutamente desconcertante nesta criatura de lenda. Posicionou os braços de Morrison sobre o peito, endireitou suas pernas, ajustou sua cabeça para que descansasse confortavelmente sobre a pedra. Em seguida, verificou os bolsos do homem, extraindo sua carteira, seu canivete, um pequeno bloco de notas, colocando cada objeto ao lado do corpo com evidente cuidado. De uma bolsa que pendia de seu ombro, a criatura tirou um punhado de galhos de pinheiro e frutas de inverno e os colocou perto da cabeça de Morrison. Uma oferenda, percebi. Um tributo para a jornada do falecido, para onde quer que esta criatura acreditasse que os mortos iam. Quando terminou, afastou-se e emitiu um som. Não era um rugido nem um grunhido, mas algo mais parecido com um canto, uma vocalização longa e melancólica que ressoou por toda a caverna. Era um som de luto, de despedida, de respeito pelos mortos. Lágrimas corriam pelo meu rosto sem que eu percebesse. Ao meu redor, vi que não era o único afetado. Helena Petrova tinha uma mão sobre a boca, os olhos brilhando de emoção. Crow Dog havia baixado a cabeça no que só poderia ser uma postura de reverência. Até mesmo o xerife McCarthy, um homem que havia visto o pior que a humanidade podia oferecer, parecia visivelmente comovido. A criatura terminou seu canto e se virou para nós. Por um momento, simplesmente nos observou. E eu tive a estranha sensação de que estava nos avaliando, decidindo se éramos dignos de confiança. Então ela fez algo que mudou tudo. Lentamente, com movimentos deliberados para não nos assustar, começou a se aproximar.
Parou a uns 3 metros de distância e depois se ajoelhou, baixando seu corpo maciço até ficar mais ou menos na nossa altura. Estendeu uma de suas mãos enormes em nossa direção, com a palma para cima, em um gesto que era universal em seu significado. Paz, não ameaça, comunicação. Antes que eu pudesse me conter, antes que pudesse pensar no que estava fazendo, dei um passo à frente. Ouvi McCarthy sussurrar um aviso, mas o ignorei. Algo me impulsionava, uma necessidade de entender, de conectar, de fechar a lacuna impossível entre o meu mundo e o desta criatura. Parei em frente à mão estendida. Era enorme, cada dedo tão grosso quanto meu pulso, a palma sulcada por linhas que me lembraram as mãos do meu avô depois de décadas de trabalho manual. Lentamente, levantei minha própria mão e a coloquei sobre a dele. O contato durou apenas alguns segundos, mas nesse breve momento senti algo que não consigo explicar adequadamente. Não foi uma comunicação telepática nem nada tão fantástico. Foi mais sutil que isso, mais humano. Foi o reconhecimento de outra mente, outra consciência, olhando para mim e me vendo não como uma ameaça, nem como uma presa, mas como outro ser pensante que compartilhava este mundo. A criatura retirou a mão e se levantou. Então, com gestos deliberados, começou a se mover pela caverna, apontando para diferentes coisas enquanto nos observava para se certificar de que estávamos prestando atenção. Primeiro, apontou para as plataformas com os restos mais antigos, depois para si mesma. Depois fez um gesto amplo que abrangia toda a caverna. Estava contando uma história, percebi. Estava explicando que essa prática, este cemitério, existia há muito, muito tempo. Depois, moveu-se para uma das plataformas que continha restos mais recentes. Apontou para o corpo, depois para o túnel por onde havíamos entrado, depois fez um gesto de alguém caminhando, tropeçando, caindo. Eles morreram na floresta, estava dizendo, e eu os trouxe para cá. Aproximei-me da plataforma que ele havia indicado e examinei os restos. Era um homem, a julgar pelas roupas e pela estrutura óssea. Sua roupa de trilha estava em relativamente bom estado, sugerindo uma morte não muito antiga. E perto de sua mão, colocada com o mesmo cuidado que os outros objetos, havia uma identificação plastificada. Era um passe do Parque Nacional Glacier, em nome de Robert Chen, datado de 1998. Robert Chen, eu disse em voz alta. Lembro desse caso. Ele desapareceu durante uma tempestade de neve. Nunca encontramos o corpo. A criatura assentiu, um gesto surpreendentemente humano, e depois se moveu para outra plataforma, e depois para outra. Em cada uma, nos mostrava os restos. Nos indicava como haviam morrido, acidente, exposição, doença, e como os havia encontrado e trazido para este lugar. Entendi então com uma clareza que me atingiu como um raio, o que estávamos testemunhando. Esta criatura, este ser que a ciência se recusava a reconhecer, vinha atuando como guardião dos mortos por incontáveis gerações. Quando os humanos morriam sozinhos na floresta, quando pereciam longe de qualquer ajuda, quando seus corpos ficavam expostos aos elementos e aos carniceiros, esta criatura os encontrava. Os recolhia com a mesma ternura que havia demonstrado com Morrison. Os trazia para cá, para este lugar sagrado sob a montanha. Os enterrava com dignidade, com respeito, com rituais que haviam se desenvolvido ao longo de séculos ou milênios de observação e talvez adaptação aos costumes humanos. O guardião dos ossos, aquele que cuida dos que se foram. As velhas lendas eram verdadeiras. Crow Dog observava tudo isso com uma expressão de profunda reverência. Agora ele se adiantou, colocando-se ao meu lado em frente à criatura. Nas histórias do meu povo, disse ele lentamente, falamos sobre os que vieram antes. Os anciãos que caminhavam por estas terras quando o mundo era jovem. Sempre pensamos que eram apenas metáforas, formas de explicar o inexplicável.
Mas vocês são reais. Vocês têm cuidado de nós, de nossos mortos, todo este tempo. A criatura pareceu entender o tom, se não as palavras exatas. Inclinou a cabeça no que poderia ter sido um aceno. Depois se moveu para a parede da caverna, onde as esculturas eram mais densas. Colocou sua mão maciça sobre a pedra, cobrindo vários dos símbolos antigos, e depois nos olhou com aquela expressão triste e sábia. Helena Petrova se aproximou da parede, estudando os símbolos com olhos de especialista. "Acho que entendo", disse ela suavemente. "Estes símbolos, estas esculturas, não são apenas decoração nem simples registro histórico. São uma tradição transmitida de geração em geração, de guardiões para guardiões, por tanto tempo que nem conseguimos imaginar." A criatura fez um som baixo de afirmação. "Mas há mais", continuou Helena. "Olhem aqui." Ela apontou para um grupo de esculturas mais recentes, claramente feitas com menos erosão que as outras. Estes símbolos são diferentes, mais simples, mais utilitários, e alguns deles... Ela estreitou os olhos. "Parece-me que representam avisos." "Avisos?" repeti. Helena assentiu e se virou para a criatura. "Você tem tentado nos avisar? Para nos manter longe dos lugares perigosos?" A criatura se moveu em direção a outra passagem, uma que levava em uma direção diferente da que havíamos usado para entrar. Fez gestos para que o seguíssemos. Trocamos olhares nervosos, mas depois do que havíamos testemunhado, nenhum de nós estava disposto a parar agora. Seguimos a criatura pelo novo túnel, que subia gradualmente e eventualmente se abriu para uma pequena abertura que dava para o exterior da montanha. A luz do entardecer nos cegou momentaneamente depois de tanto tempo na escuridão da caverna. Quando nossos olhos se ajustaram, vimos que estávamos em uma saliência com vista para um vale profundo. E nas rochas ao nosso redor, claramente visíveis quando se sabia o que procurar, havia pilhas de pedras cuidadosamente empilhadas. A criatura apontou para essas pilhas, depois para o vale abaixo, depois fez um gesto de alguém caminhando e caindo. Em seguida, negou enfaticamente com a cabeça. "São marcadores de perigo", eu disse, a compreensão finalmente chegando. "Ele tem marcado os lugares perigosos, tentando avisar as pessoas para se manterem afastadas." O xerife McCarthy se aproximou de uma das pilhas de pedras, examinando-a de perto. "Há pilhas como estas por toda a floresta", disse ele lentamente. "Os guardas florestais sempre presumiram que eram obra de trilheiros, marcadores de trilhas informais. Mas estão sempre perto de ravinas, terrenos instáveis, lugares onde as pessoas poderiam se perder ou se machucar." A criatura assentiu vigorosamente. "Os desaparecimentos recentes", eu disse, virando-me para ela. "As 5 pessoas que desapareceram nas últimas semanas, todas morreram de causas naturais, acidentes, exposição ao frio." A criatura baixou a cabeça com o que só pude interpretar como tristeza. Em seguida, apontou para o vale, para as trilhas que serpenteavam pela encosta da montanha, para onde sabíamos que novas rotas de caminhada haviam sido estabelecidas nos últimos anos. Fez um gesto de muitas pessoas caminhando, depois apontou para as pilhas de pedras, depois balançou a cabeça e apontou para as pessoas imaginárias novamente, indicando que passavam direto. "Eles não entendem os avisos", disse Crow Dog. "Mais pessoas vêm a cada ano, mais trilhas são abertas, mas ninguém sabe ler os sinais que ele tem deixado." "Exato", confirmei. "E quando morrem, ele os encontra e os traz para cá para lhes dar um enterro digno. Ele tem tentado nos proteger e, quando falha, garante que pelo menos nossos mortos sejam honrados." Permanecemos naquela saliência enquanto o sol se punha atrás das montanhas, pintando o céu de laranja e roxo. A criatura permaneceu conosco, paciente, esperando para ver o que faríamos com o conhecimento que nos havia confiado. Foi McCarthy quem finalmente falou.
O que fazemos com isso? Perguntou ele. O que dizemos às pessoas? Olhei para a criatura, que me devolveu o olhar com aqueles olhos antigos e tristes. Dizemos às famílias que encontramos seus entes queridos, eu disse, que eles morreram de causas naturais na floresta. Podemos identificar os restos mortais, trazer-lhes um desfecho. Mas a localização desta caverna, a existência desta criatura, isso fica conosco. E os avisos? Perguntou Helena. Os marcadores de perigo? Trabalhamos com o Serviço Florestal para estabelecer sinalização oficial, respondi. Documentamos as áreas perigosas, as marcamos corretamente, educamos as pessoas. Fazemos o que esta criatura tem tentado fazer por sabe-se lá quanto tempo, mas de uma forma que os humanos possam entender e respeitar. A criatura emitiu um som suave, algo que soou quase como alívio. Na semana seguinte, trabalhamos para cumprir nossas promessas. Voltamos à caverna várias vezes, sempre com a criatura como guia e guardiã, identificando os restos que podíamos e documentando o que encontrávamos sem revelar a localização exata. Contatamos as famílias dos desaparecidos recentes. Dissemos que havíamos encontrado seus entes queridos, que eles haviam morrido de causas naturais, que podiam finalmente se despedir. As reações foram mistas, como sempre são com notícias assim. Algumas famílias choraram de alívio, gratas por finalmente terem uma resposta após semanas ou meses de incerteza. Outras exigiram detalhes que não podíamos dar, frustradas com nossa imprecisão sobre onde e como exatamente havíamos encontrado os restos. Mas todas, eventualmente, encontraram algo parecido com a paz. Também trabalhamos com o Serviço Florestal para estabelecer novos avisos nas áreas perigosas. Documentamos o terreno instável, os locais propensos a avalanches, as áreas onde era fácil se perder ou onde as condições climáticas podiam mudar perigosamente rápido. As novas placas foram instaladas, os mapas foram atualizados e um programa de educação para os visitantes da floresta foi implementado. Os desaparecimentos naquela área da Floresta Nacional de Flathead diminuíram drasticamente nos anos seguintes. Não posso dizer com certeza que foi apenas por nossos esforços. Talvez tenha sido uma combinação de fatores, melhores sinais, mais conscientização, mudanças nos padrões de trilhas. Mas gosto de pensar que cumprimos nossa parte do acordo que havíamos feito silenciosamente com o guardião da montanha. Visitei a caverna uma última vez antes de deixar Montana, alguns meses após nossa descoberta inicial. A criatura estava lá, como eu sabia que estaria, mantendo sua vigília eterna sobre os mortos que havia reunido ao longo de incontáveis anos. Eu trouxe algo para ela. Uma fotografia emoldurada das pessoas que havíamos identificado graças à sua ajuda, junto com bilhetes escritos à mão de algumas das famílias, agradecidas por finalmente terem um desfecho. Eu não sabia se ela entenderia o significado, mas queria que soubesse que seu trabalho havia importado, que as vidas que ela havia honrado na morte também tinham pessoas que os amaram e sentiram sua falta. A criatura examinou a fotografia por um longo momento, seus olhos antigos movendo-se de rosto em rosto. Em seguida, colocou-a cuidadosamente ao lado do poço central, entre as esculturas mais elaboradas, como se fosse outro objeto sagrado a ser adicionado à sua coleção de memórias. Quando fui embora, a criatura me acompanhou até a entrada da caverna. Ficamos ali juntos, olhando para a floresta nevada que se estendia diante de nós, o humano e o ser que a ciência dizia não existir. Obrigado, eu disse, embora soubesse que provavelmente não entendia as palavras. Por cuidar deles, por cuidar de nós, mesmo quando não merecíamos. A criatura colocou uma mão maciça em meu ombro, com uma gentileza surpreendente, e emitiu um som baixo que poderia ter sido qualquer coisa. Uma despedida,
uma bênção, um reconhecimento de que, embora fôssemos diferentes em quase todos os aspectos, compartilhávamos algo fundamental: o respeito por aqueles que já não estavam conosco. Mudei-me de Montana pouco depois, aceitando um emprego no Colorado, onde as memórias daquela caverna não me assombrariam toda vez que eu olhasse para as montanhas. Mas nunca esqueci o que vi, o que aprendi, o que descobri sobre as criaturas que habitam os lugares mais selvagens deste continente. Mais de 20 anos se passaram desde então. Os outros que estiveram comigo naquela caverna mantiveram o segredo, cada um à sua maneira. McCarthy se aposentou há uma década e, segundo ouvi, passou seus últimos anos pintando paisagens de montanhas, paisagens que sempre incluíam uma figura alta e escura observando da linha das árvores. Helena Petrova publicou vários artigos sobre práticas de sepultamento no noroeste do Pacífico, sempre com referências vagas a tradições que não podiam ser totalmente documentadas. Crow Dog voltou para sua reserva, onde, segundo me disseram, tornou-se um ancião respeitado que contava histórias sobre os guardiões da floresta para as crianças que estavam dispostas a ouvir. Eu guardei silêncio durante todo esse tempo, respeitando o acordo tácito que havíamos feito. Mas agora, enquanto me aproximo do fim da minha própria vida, sinto que a história precisa ser contada. Não para expor a localização da caverna, que morrerei sem revelar. Não para que cientistas e curiosos invadam aquele lugar sagrado com câmeras e equipamentos de medição. Mas para que as pessoas saibam a verdade sobre o que o Bigfoot, os Sasquatch, os guardiões da floresta, como você queira chamá-los, realmente fazem. Eles não são monstros. Não são bestas primitivas que caçam humanos ou roubam crianças à noite. São seres antigos e inteligentes que desenvolveram sua própria cultura, seus próprios rituais, sua própria compreensão da morte e do respeito que se deve aos falecidos. Quando as pessoas morrem sozinhas na floresta, quando perecem longe da ajuda e do consolo de outros humanos, essas criaturas as encontram. Elas as recolhem com ternura. Elas as levam a lugares sagrados que mantiveram por gerações incontáveis. Elas as enterram com mais dignidade e respeito do que muitos humanos demonstram por seus próprios mortos. Eles têm feito isso desde muito antes de nossas cidades, nossas estradas, nossa civilização existirem. Eles têm cuidado dos espíritos perdidos da floresta, enquanto nós os relegávamos à categoria de mitos e lendas, zombando de qualquer um que afirmasse tê-los visto, negando sua existência porque não se encaixava em nossa visão ordenada do mundo. E durante todo esse tempo, eles também têm tentado nos proteger, marcando os lugares perigosos com suas pilhas de pedras, tentando nos avisar de perigos que conhecem intimamente depois de séculos, recolhendo os corpos daqueles que não prestaram atenção. Guardiões silenciosos dos vivos, tanto quanto dos mortos. A verdade que carreguei por mais de 2 décadas é esta: há mais compaixão, mais sabedoria, mais humanidade naquelas criaturas do que muitos de nós demonstramos por nossos próprios semelhantes. Eles dedicaram suas vidas a uma tarefa que ninguém lhes pediu para fazer: cuidar dos mortos de outra espécie, honrá-los de maneiras que suas próprias famílias nunca poderão ver ou apreciar. Se isso não faz você questionar tudo o que acha que sabe sobre o que torna um ser digno de respeito, então não sei o que mais poderia. Vou morrer em breve. Eu sei. Sinto em meus ossos velhos e cansados, e quando isso acontecer, espero que meus restos mortais acabem em algum lugar onde possam descansar em paz, cercados de amor e respeito. Mas se por alguma razão eu morresse sozinho na floresta, se me perdesse nas montanhas e sucumbisse ao frio antes que me encontrassem, me consolaria saber que há algo esperando nas sombras das árvores, algo que viria por mim, que me levantaria com gentileza, que me levaria a um lugar onde os mortos são honrados pelo que foram em vida. Não é a pior maneira de partir.
de muitas maneiras, é mais do que merecemos. Essa é a minha história. Essa é a verdade que guardei por tantos anos. Agora está em suas mãos decidir o que fazer com ela. Mas peço-lhe uma coisa: se você alguma vez estiver nas florestas do Noroeste, se vir pilhas de pedras que parecem fora do lugar ou pegadas que não pertencem a nenhum animal que você conheça, não tenha medo. Não são sinais de perigo da criatura em si. São avisos, tentativas de mantê-lo seguro, de evitar que você se torne mais um residente do cemitério sob a montanha. Respeite-as. Preste atenção nelas. E talvez, apenas talvez, murmure um agradecimento em direção à floresta quando as vir. Porque alguém está cuidando de você, mesmo que você nunca saiba. Os anos passaram depois daquela experiência, mas as memórias permaneceram vívidas, tão claras quanto o dia em que as vivi. Estabeleci-me em Denver, trabalhei em hospitais e clínicas, tentei construir uma vida normal, longe das montanhas que guardavam segredos que a maioria das pessoas nunca acreditaria. Mas havia noites, especialmente as noites de inverno, quando a neve caía sobre as montanhas rochosas e o vento uivava entre os pinheiros, em que eu me encontrava acordado até o amanhecer, pensando na caverna, na criatura, nos corpos cuidadosamente dispostos sobre plataformas de pedra. Minha esposa, Rosa, notava essas noites. Ela me perguntava o que me mantinha acordado, que sombras assombravam meus pensamentos. Eu lhe contava histórias parciais, meias verdades que explicavam minha insônia sem revelar a magnitude do que eu havia testemunhado. Dizia a ela que tinha visto coisas durante meus anos como paramédico que eram difíceis de esquecer. O que era verdade. Só que a coisa mais difícil de esquecer não era nenhum acidente, nem nenhuma tragédia humana comum. Era a lembrança de uma mão peluda, do tamanho de um prato, colocando delicadamente um ramo de frutas silvestres ao lado do corpo de um homem morto. Com o tempo, encontrei maneiras de canalizar o que havia aprendido. Envolvi-me em organizações de busca e resgate, doando tempo e experiência para ajudar a encontrar pessoas perdidas em áreas selvagens. Cada vez que participava de uma busca, pensava no guardião da montanha, perguntando-me se em algum lugar, em alguma floresta remota, havia outro como ele, recolhendo aqueles que não conseguimos encontrar a tempo. Também mantive contato esporádico com os outros que estiveram na caverna. Helena Petrova me enviava e-mails ocasionais, sempre cuidadosos em sua redação, nunca mencionando diretamente o que havíamos visto, mas cheios de referências veladas que só nós entenderíamos. Ela me contou sobre suas pesquisas, sobre como havia encontrado evidências de práticas de sepultamento semelhantes em outras partes do mundo. Culturas que falavam de seres que cuidavam dos mortos em lugares que os humanos não podiam alcançar. Ela nunca publicou nada que pudesse comprometer o segredo, mas acredito que encontrou consolo em saber que o que havíamos testemunhado não era único, que havia outros guardiões em outras florestas, mantendo suas próprias vigílias silenciosas. Crow Dog me visitou uma vez, cerca de 5 anos após nossa experiência. Ele chegou a Denver sem aviso prévio. Apareceu na porta da minha casa em uma tarde de outono com o cabelo mais grisalho do que eu me lembrava, mas os olhos tão penetrantes quanto antes. Tive um sonho, disse ele sem rodeios quando abri a porta. Sobre a caverna, sobre o guardião. Eu precisava falar com alguém que entendesse. Convidei-o a entrar, servi-lhe café e nos sentamos na varanda dos fundos enquanto o sol se punha sobre as montanhas distantes. No meu sonho, ele continuou, eu estava de volta à caverna, mas era diferente. Havia mais plataformas, mais corpos. O guardião estava lá, mas parecia mais velho, mais cansado, e havia outros como ele, mais jovens, aprendendo os rituais. Você acha que isso significa alguma coisa? Perguntei. Crow Dog encolheu os ombros, seu olhar perdido no horizonte. Sonhos são mensagens, respondeu ele. Às vezes do passado,
às vezes do futuro, às vezes de lugares que existem entre um e outro. O que vi me diz que a tradição continua, que quando o guardião que conhecemos não puder mais continuar, haverá outros para tomar seu lugar. A corrente não se quebra. Permanecemos em silêncio por um longo tempo, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Finalmente, Crow Dog falou novamente. Eu também vi outra coisa no sonho, disse ele. Vi que os humanos finalmente aprendiam, que deixavam de invadir os lugares que deveriam permanecer selvagens, que respeitavam os avisos, que os guardiões podiam descansar porque já não havia tantos mortos para cuidar. Você acha que isso vai acontecer algum dia? Perguntei. Crow Dog sorriu, o primeiro sorriso que eu vi nele desde que chegou. Sonhos não preveem o futuro, disse ele. Eles mostram possibilidades, caminhos que poderíamos tomar se fôssemos sábios o suficiente. Depende de nós se escolheremos esse caminho ou não. Ele partiu no dia seguinte, de volta à sua reserva. Nos despedimos com um abraço, dois homens que compartilhavam um segredo que nunca poderiam explicar a mais ninguém. Eu não o veria novamente. Ele morreu 3 anos depois, segundo me disseram, pacificamente em seu sono. Gosto de pensar que em seus últimos momentos ele estava de volta àquela caverna, não como um intruso desta vez, mas como alguém que finalmente havia encontrado seu lugar entre os guardiões e os guardados. O xerife McCarthy me ligou uma vez, vários anos após nossa experiência, para me contar algo que havia acontecido em Montana. Um grupo de trilheiros havia encontrado um dos marcadores de pedras do guardião perto de um desfiladeiro perigoso. Mas em vez de ignorá-lo como tantos outros haviam feito antes, eles pararam. Um deles era um estudante de antropologia que reconheceu as pilhas como algo mais do que formações aleatórias. Eles tiraram fotos, marcaram a localização e relataram a descoberta ao serviço florestal. Eles estão investigando, disse McCarthy por telefone, sua voz misturando preocupação e esperança. Há cientistas interessados nos marcadores. Acreditam que poderiam ser de origem antiga, talvez nativos americanos. Eles estão procurando a fonte? Perguntei, sentindo um calafrio de alarme. McCarthy suspirou. Alguns querem, mas a maioria das pilhas está em terreno tão difícil que não vale o risco. Além disso, o Serviço Florestal já fechou várias dessas áreas por razões de segurança. Nossos avisos fizeram seu trabalho. Foi um alívio, mas também um lembrete de que o segredo que guardávamos era frágil. A qualquer momento, alguém poderia fazer as conexões certas, poderia seguir os rastros até a caverna. Poderia expor o guardião e seu cemitério sagrado ao escrutínio do mundo moderno. Mas isso ainda não aconteceu, e enquanto eu viver, farei tudo o que puder para que não aconteça. Os anos continuaram a passar. Meus filhos cresceram, se casaram, tiveram seus próprios filhos. Aposentei-me do meu trabalho em emergências médicas, mas nunca consegui ficar completamente parado. Comecei a escrever, a princípio apenas para mim mesmo, tentando processar o que havia vivido. Enchi dezenas de cadernos com memórias, reflexões, perguntas que nunca seriam respondidas. E sempre, no fundo da minha mente, estava a imagem do guardião depositando suavemente o corpo de Derek Morrison sobre a pedra fria, preparando-o para seu longo descanso com uma ternura que contradizia tudo o que as lendas diziam sobre os monstros da floresta. Houve momentos em que me perguntei se realmente havia acontecido. A mente humana é frágil, propensa a inventar memórias que nunca ocorreram, a distorcer experiências reais até torná-las irreconhecíveis. Talvez tudo tivesse sido uma alucinação coletiva, um caso de sugestão em grupo exacerbado pelo estresse e pelo frio extremo. Talvez a caverna fosse real, mas o guardião não. Uma projeção de nossos medos e esperanças sobre algo que tinha uma explicação perfeitamente mundana. Mas então eu me lembrava da sensação de sua mão sob a minha, o peso dela, o calor inesperado,
As linhas em sua palma que eram tão parecidas e tão diferentes das de um humano. Eu me lembrava de seus olhos, âmbar e antigos, olhando para mim com uma inteligência que não podia ser falsificada nem imaginada. Não, havia acontecido. Tão real quanto qualquer outra coisa em minha vida. A pergunta que me assombrava não era se havia acontecido, mas o que significava. Por que essas criaturas desenvolveram essa prática de cuidar dos mortos de outra espécie? Era instinto ou escolha deliberada? Elas compreendiam a morte da mesma forma que os humanos, ou seu entendimento era algo completamente diferente que apenas parecia semelhante visto de fora? Helena Petrova tinha teorias. Em um de seus últimos e-mails antes de sua própria morte, há alguns anos, ela compartilhou comigo suas conclusões após décadas de reflexão. Acho que eles fazem isso porque podem, escreveu ela. Porque têm a inteligência para reconhecer a morte como algo significativo e a capacidade emocional para sentir algo parecido com compaixão ou respeito por outros seres. Não importa se esses outros seres são de sua mesma espécie ou não. A morte é universal e o desejo de honrar os mortos parece ser algo que surge naturalmente em qualquer mente suficientemente desenvolvida para contemplar sua própria mortalidade. Ela continuava especulando que talvez os guardiões tivessem aprendido com os humanos no início, observando os rituais de sepultamento das primeiras tribos que habitaram estas terras. Mas com o tempo, eles desenvolveram suas próprias tradições, seus próprios símbolos, sua própria maneira de processar e honrar a morte. O que havíamos visto naquela caverna era o resultado de milhares de anos de evolução cultural. Uma cultura que existia paralela à nossa, invisível para a maioria, mas tão real e tão significativa quanto qualquer civilização humana. Não tenho como saber se Helena estava certa, mas sua explicação me dava consolo. Significava que o que havíamos testemunhado não era um ato isolado de uma criatura particular, mas parte de algo maior, uma tradição que sobreviveria muito depois que o guardião que conhecemos tivesse partido e fosse substituído por outros. Agora estou velho, minhas mãos tremem quando escrevo, meus olhos já não veem tão claramente como antes. Minhas pernas mal me sustentam para as caminhadas curtas que eu costumava fazer sem pensar. Rosa morreu há 2 anos, e embora meus filhos me visitem quando podem, passo a maior parte dos meus dias sozinho com minhas memórias e meus cadernos. Pensei muito em como quero que minha história termine. Não a história da minha vida comum, com suas alegrias e tristezas comuns, mas a história da descoberta que fiz nas montanhas de Montana há mais de 20 anos. Decidi contar a verdade. Não toda a verdade, é claro. Nunca revelarei a localização da caverna, nem fornecerei detalhes que possam permitir que alguém a encontre. Mas a essência do que testemunhei, o que os guardiões realmente fazem com os corpos humanos que encontram na floresta, isso merece ser conhecido. Não porque eu queira fama ou reconhecimento. A esta altura da minha vida, essas coisas não têm significado. Faço isso porque acredito que a verdade tem valor intrínseco e porque acredito que o mundo precisa saber que há mais compaixão nas sombras do que imaginamos. Vivemos em uma época em que é fácil perder a fé na bondade. As notícias nos bombardeiam com violência, crueldade e indiferença ao sofrimento dos outros. Dizem-nos que o mundo é um lugar perigoso, que os desconhecidos são ameaças, que apenas os fortes sobrevivem. Esquecemos que durante a maior parte da história humana, sobrevivemos não por sermos os mais fortes ou os mais cruéis, mas por cuidarmos uns dos outros, por construirmos comunidades baseadas na confiança e no apoio mútuo. Os guardiões da floresta me lembraram disso. Eles me mostraram que o impulso de cuidar dos vulneráveis, de honrar os mortos, de proteger aqueles que não podem se proteger, não é exclusivo dos humanos.
É algo mais profundo, mais fundamental. Algo que surge em qualquer mente capaz de reconhecer o sofrimento e escolher aliviá-lo. Se criaturas que a ciência se recusa a reconhecer podem desenvolver rituais de sepultamento sofisticados, se podem passar séculos marcando áreas perigosas para proteger seres de outra espécie, se podem mostrar mais compaixão pelos mortos humanos do que muitos humanos mostram por seus próprios semelhantes, então, talvez haja esperança para todos nós. Talvez a bondade não seja uma fraqueza, mas a característica mais poderosa que uma mente pode desenvolver. Talvez os verdadeiros guardiões do mundo não sejam aqueles que acumulam poder e recursos, mas aqueles que escolhem cuidar dos outros sem esperar nada em troca. Essa é a lição que aprendi em uma caverna sob as montanhas de Montana há mais de 2 décadas. Essa é a verdade que guardei por tanto tempo e que agora compartilho com o mundo. Há guardiões nas florestas. Eles estão lá desde antes de nossos ancestrais porem os pés neste continente e provavelmente continuarão lá muito depois de termos desaparecido. Eles cuidam de nossos mortos com uma dedicação que deveria nos envergonhar. E eles têm tentado proteger nossos vivos por mais tempo do que podemos imaginar. Não são monstros, não são bestas, são algo mais. Algo que nossas categorias e nossas ciências não podem capturar adequadamente. São os guardiões dos ossos, os cuidadores dos que se foram, os protetores silenciosos que trabalham nas sombras sem pedir reconhecimento nem gratidão. E agora, enquanto me preparo para o meu próprio fim, encontro consolo em saber que eles existem. Não porque espero que venham por mim quando eu morrer. Provavelmente morrerei na minha cama, cercado de máquinas médicas e rostos preocupados, como a maioria das pessoas nesta era moderna. Mas porque saber que eles existem me diz algo importante sobre o universo em que vivemos. É um universo onde a bondade pode surgir nos lugares mais inesperados. É um universo onde o cuidado com os mortos não é exclusivo de uma espécie. É um universo onde há mais mistério e maravilha do que nossas mentes limitadas podem compreender. Isso é suficiente para mim. Isso é suficiente. O outono de 2008 trouxe um evento que me fez questionar se eu realmente havia deixado para trás minha conexão com os guardiões da floresta. Eu estava em casa, verificando a correspondência da manhã, quando encontrei um envelope sem remetente. Dentro havia uma única fotografia e um bilhete escrito à mão. A fotografia mostrava uma cena que fez meu coração parar por um segundo. Uma pilha de pedras cuidadosamente empilhada ao pé de uma árvore enorme, em uma floresta que não reconheci, mas que parecia inexplicavelmente familiar. As pedras estavam dispostas da mesma maneira que as que eu havia visto em Montana, com a mesma intencionalidade, o mesmo propósito evidente. O bilhete dizia simplesmente: você não está sozinho. Há outros que sabem, há outros que guardam o segredo. Não havia assinatura, não havia como rastrear de onde vinha. Mas a mensagem era clara. Em algum lugar, havia outras pessoas que tiveram experiências semelhantes à minha, que encontraram evidências dos guardiões e suas práticas, e que, como eu, escolheram manter o segredo. Nos dias seguintes, não consegui parar de pensar naquela fotografia. Quantas cavernas como a que eu havia encontrado existiam nas montanhas e florestas deste continente? Quantas pessoas haviam tropeçado nelas ao longo dos anos, apenas para guardar silêncio sobre o que haviam visto? Existia algum tipo de rede informal de guardiões do segredo, pessoas unidas por uma experiência que ninguém mais acreditaria? Nunca encontrei respostas para essas perguntas. A carta não incluía informações de contato, e minhas tentativas de investigar foram infrutíferas. Mas, de alguma forma, saber que eu não era o único me deu paz. O segredo não repousava apenas sobre meus ombros. Havia outros compartilhando-o, protegendo-o,
garantindo que os guardiões pudessem continuar seu trabalho sem a interferência do mundo moderno. Guardei a fotografia junto com meus cadernos, outro fragmento de evidência que nunca poderei mostrar ao mundo, mas que me lembra que o que vivi foi real. Os anos continuaram a passar, cada um mais lento que o anterior, cada um trazendo pequenas perdas que se acumulavam como a neve no inverno. Amigos que eu conhecia desde a infância morreram um após o outro. Colegas dos meus anos em emergências médicas se aposentaram, adoeceram, desapareceram da minha vida. Meu próprio corpo começou a me trair de maneiras pequenas, mas constantes. As costas que já não conseguiam se endireitar completamente, os joelhos que protestavam a cada degrau, os olhos que precisavam de lentes cada vez mais grossas. Mas minha mente permanecia clara, teimosamente lúcida apesar dos anos. E com essa clareza vinha a lembrança constante daquela caverna, daquele guardião, da verdade que eu havia testemunhado e guardado por tanto tempo. Em 2015, recebi notícias de Montana que me perturbaram profundamente. Uma equipe de cientistas havia anunciado a descoberta do que chamaram de um local de sepultamento pré-histórico nas montanhas do noroeste do estado. Os relatórios iniciais falavam de restos humanos dispostos de maneiras incomuns, de símbolos esculpidos em pedra que não correspondiam a nenhuma cultura conhecida, de um sistema de cavernas que parecia ter sido usado por milhares de anos. Por semanas, acompanhei as notícias com uma mistura de terror e resignação. Eles haviam encontrado a caverna, haviam exposto o segredo que trabalhamos tanto para proteger, mas, à medida que mais relatórios chegavam, meu alarme se transformou em alívio confuso. O local que eles haviam encontrado ficava em uma parte diferente de Montana, longe de onde eu estivera. Os símbolos que descreviam eram semelhantes, mas não idênticos aos que eu havia visto. E o mais importante, não havia menção alguma aos guardiões, a pegadas enormes, a evidências de atividade recente na caverna. Havia outras cavernas, outros locais sagrados, outros cemitérios mantidos por seres que a ciência se recusava a reconhecer. Essa constatação deveria ter me assustado, suponho. A ideia de que havia múltiplos guardiões em múltiplos lugares, todos realizando os mesmos rituais, todos cuidando dos mortos humanos com a mesma dedicação que eu havia testemunhado pessoalmente. Era uma revelação que mudava a escala do que eu acreditava entender. Mas em vez de medo, senti algo parecido com um maravilhamento. Era como se tivessem me mostrado um fragmento de uma tapeçaria muito maior. Um sistema de crenças e práticas que se estendia por todo o continente, talvez por todo o mundo. Os guardiões não eram uma anomalia, eram parte de algo maior, algo que existia paralelo à humanidade por mais tempo do que podíamos imaginar. O local descoberto pelos cientistas acabou sendo classificado como um achado arqueológico significativo, mas sua interpretação ficou envolta em mistério e debate acadêmico. Alguns argumentavam que era evidência de uma cultura humana desconhecida. Outros sugeriam que poderia ser um local ritual para múltiplas tribos que se reuniam para cerimônias fúnebres compartilhadas. Ninguém propôs a verdade, é claro. Ninguém sugeriu que os sepultamentos haviam sido realizados por seres não humanos. Suponho que é assim que deve ser. O mundo não está preparado para a verdade completa. Talvez nunca esteja. Mas isso não significa que a verdade deva se perder completamente. Nos últimos anos, dediquei muito tempo a organizar meus escritos, a colocar em ordem as memórias e reflexões que acumulei ao longo de décadas. Não sei o que acontecerá com esses cadernos depois da minha morte. Talvez meus filhos os encontrem, os leiam e presumam que são os devaneios de um velho que perdeu o contato com a realidade. Talvez os joguem fora sem olhar, ocupados demais com suas próprias vidas para se preocuparem com as palavras de alguém que já não está mais aqui.
Ou talvez, apenas talvez, alguém os leia e reconheça a verdade neles. Alguém que teve suas próprias experiências inexplicáveis na floresta. Alguém que viu pegadas que não pertenciam a nenhum animal conhecido. Ou pilhas de pedras em lugares onde não faziam sentido. Ou sombras se movendo entre as árvores com uma graça que nenhum urso poderia igualar. Se você é essa pessoa, se está lendo isto e reconhece algo de sua própria experiência em minhas palavras, então quero que saiba disto. Você não está louco. Você não está imaginando coisas. O que você viu era real. Tão real quanto qualquer outra coisa neste mundo cheio de mistérios. Os guardiões existem. Eles existem há mais tempo do que podemos compreender. E embora operem nas sombras, embora permaneçam ocultos de uma civilização que se recusa a acreditar neles, eles continuam fazendo seu trabalho. Continuam cuidando de nossos mortos. Continuam marcando os lugares perigosos. Continuam mantendo seus cemitérios sagrados sob as montanhas. Não são nossos inimigos. Nunca foram. São os guardiões de algo precioso. O respeito por aqueles que já não estão conosco. E se você alguma vez tiver a sorte, ou o azar, de se encontrar cara a cara com um deles, lembre-se do que estou lhe dizendo. Não corra, não grite, não ataque. Apenas incline a cabeça em sinal de respeito, como faria diante de qualquer ser que dedicou sua vida a cuidar dos mais vulneráveis. Porque é isso que eles são, cuidadores, guardiões, aqueles que velam por aqueles que já não podem velar por si mesmos. E em um mundo que muitas vezes parece ter esquecido como cuidar dos outros, precisamos lembrar que esse impulso, essa compaixão, existe em lugares onde nunca pensamos em procurar. Essa é a minha história. Essa é a minha verdade. Essa é a carga que carreguei por mais de 2 décadas e que agora deixo em suas mãos. Faça com ela o que achar correto. Mas lembre-se, algumas verdades são sagradas, mesmo que não as entendamos completamente. E algumas criaturas merecem ser protegidas, mesmo que o mundo não esteja preparado para conhecê-las. Os guardiões da floresta cuidaram de nós por milênios. Talvez seja a hora de começarmos a cuidar deles também. As últimas semanas foram difíceis. Minha saúde se deteriorou de maneiras que os médicos descrevem com palavras técnicas que significam pouco para mim a esta altura. Sei o que significam em termos reais. Não me resta muito tempo. Talvez meses, talvez semanas. O corpo tem seus próprios prazos e raramente consulta seus ocupantes antes de tomar decisões finais. Mas há algo que preciso acrescentar a esta história antes que ela termine. Algo que aconteceu há apenas alguns dias e que confirma tudo o que acreditei por mais de 20 anos. Minha neta, Lucia, veio me visitar na quarta-feira passada. Ela tem 23 anos, estuda biologia na universidade e tem aquele ceticismo saudável que caracteriza os jovens cientistas. Sempre tivemos uma conexão especial, ela e eu. Desde pequena, ela me ouvia com atenção quando eu lhe contava histórias sobre meus anos trabalhando em emergências médicas, sobre as montanhas e as florestas que conhecia em minha juventude. Naquela noite, depois do jantar, ela me perguntou sobre os cadernos. Ela os havia visto em minha escrivaninha, empilhados ordenadamente ao lado da fotografia sem remetente que recebi anos atrás. Ela não havia tentado lê-los, respeitando minha privacidade, mas a curiosidade brilhava em seus olhos. "O que são, vovô?" perguntou ela. "Por que você escreve tanto?" Eu contei a ela. Não tudo, não os detalhes específicos que poderiam colocar o segredo em perigo, mas contei a essência. Falei sobre a caverna, o guardião, os corpos cuidadosamente enterrados sob a montanha. Falei sobre as pegadas enormes na neve, os símbolos esculpidos em pedra, a mão peluda segurando um ramo de frutas silvestres ao lado de um homem morto. Lucia me ouviu sem interromper, sua expressão passando da incredulidade inicial para algo mais complexo à medida que minha história avançava.
Quando terminei, ela permaneceu em silêncio por um longo momento, processando o que havia ouvido. Não sei se acredito em tudo o que você me conta, disse ela finalmente. Mas sei que você acredita, e isso é suficiente para mim. Ela pegou minha mão, e nesse gesto senti algo que não sentia há muito tempo. A certeza de que a história continuaria depois de mim. Que alguém a lembraria, a guardaria, talvez a compartilhasse quando chegasse o momento certo. Há algo mais, eu disse. Algo que preciso te pedir. Entreguei-lhe os cadernos. Expliquei o que continham, o que significavam, a responsabilidade que vinha com eles. Você não precisa acreditar em cada palavra, eu disse. Só preciso que você os guarde, que os proteja e que um dia, quando sentir que é o momento certo, compartilhe a verdade com o mundo. Lucia olhou para os cadernos por um longo momento. Depois assentiu. Eu farei isso, vovô. Eu prometo. E eu soube, naquele momento, que havia feito a coisa certa. O segredo não morreria comigo. A verdade sobre os guardiões da floresta passaria para a próxima geração e, eventualmente, quando o mundo estivesse pronto, viria à tona. Não sei quando será esse dia. Talvez em décadas, talvez em séculos. Talvez nunca, se a humanidade continuar se recusando a ver o que está bem na frente de seus olhos. Mas pelo menos agora há uma possibilidade. E isso é suficiente. Fecho estes cadernos com uma paz que não esperava sentir. Contei minha história, compartilhei minha verdade, passei a tocha para alguém que a levará adiante. Os guardiões ainda estão por aí, nas florestas e montanhas deste continente e talvez de todo o mundo. Continuam cuidando de nossos mortos, continuam marcando os lugares perigosos, continuam mantendo suas tradições ancestrais nas sombras das árvores. E nós, os poucos que conhecemos sua existência, continuamos guardando seu segredo. Não porque eles nos pediram, não porque esperamos algo em troca, mas porque algumas coisas são sagradas, e proteger o sagrado é a coisa mais humana que podemos fazer. Obrigado por ler minha história. Espero que ela tenha lhe dado algo em que pensar. E espero, com todo o meu coração, que um dia o mundo esteja preparado para conhecer a verdade sobre os guardiões da floresta. Até lá, cuide-se, respeite a natureza, preste atenção aos avisos que encontrar em seu caminho. E se alguma vez vir algo que não consegue explicar, algo que desafia tudo o que você acha que sabe sobre o mundo, não tenha medo. Talvez você apenas tenha tido a sorte de testemunhar algo verdadeiramente maravilhoso. Algo que o resto de nós só pode imaginar. Os guardiões estão lá fora e eles estão esperando. Roberto Mendoza, novembro de 2023, Denver, Colorado pós-escrito. Passou-se quase um ano desde que escrevi as palavras acima. Contra todas as expectativas, incluindo as dos meus médicos, continuo aqui. Meu corpo se estabilizou de maneiras que ninguém consegue explicar, me dando um tempo que eu não esperava ter. Usei esse tempo para refletir mais profundamente sobre tudo o que testemunhei, para adicionar detalhes ao meu relato que me haviam escapado em versões anteriores, para garantir que, quando eu finalmente partir, a história esteja completa. Mas também aconteceu algo mais. Algo que me forçou a pegar a caneta mais uma vez. Lucia me visitou há 3 semanas com notícias que me deixaram sem fôlego. Ela havia ido fazer uma trilha com amigos nas montanhas do Colorado, em uma área remota perto da fronteira com o Wyoming. Eles estavam acampando em uma área pouco frequentada por turistas, desfrutando da solidão e do silêncio da floresta no final do outono. Na segunda noite, enquanto seus amigos dormiam, Lucia saiu de sua barraca para contemplar as estrelas. E foi então que ela o viu. Uma figura alta, muito mais alta que qualquer humano, parada entre as árvores a uns 50 metros de distância. Estava coberta de pelos escuros que mal se distinguiam contra as sombras da floresta.
mas seus olhos brilhavam com um reflexo âmbar sob a luz da lua. Eu não me mexi, vovô. Ela me disse com a voz trêmula, mas cheia de espanto. Fiquei completamente parada, como você me ensinou, e a criatura me olhou pelo que pareceu uma eternidade. Então, lentamente, inclinou a cabeça para mim, como se me reconhecesse, como se soubesse quem eu era. Ela fez uma pausa, as lágrimas escorrendo por suas bochechas. E então desapareceu entre as árvores, sem fazer barulho, sem deixar rastro, como se nunca tivesse estado ali. Perguntei se ela havia contado a mais alguém. Não, respondeu ela. Para quem eu contaria? Quem acreditaria em mim? Eu sorri, reconhecendo em suas palavras o eco de minha própria experiência tantos anos atrás. Agora você entende, eu disse. Agora você sabe por que guardamos o segredo. Não porque temos medo do que encontramos, mas porque queremos protegê-lo. Lucia assentiu lentamente. Você acha que me reconheceu? Perguntou ela. Você acha que, de alguma forma, soube que estou conectada a você, que carrego sua história? Não sei, respondi honestamente. Mas gosto de pensar que sim. Gosto de pensar que os guardiões têm sua própria maneira de rastrear as coisas, de reconhecer aqueles que conhecem seus segredos. Permanecemos em silêncio por um longo tempo, 2 gerações unidas por uma experiência que ninguém mais entenderia. Finalmente, Lucia falou novamente. Vou continuar seu trabalho, vovô. Não apenas guardar os cadernos. Vou documentar o que vi, adicionar minha própria experiência à sua. E um dia, quando for o momento certo, compartilharei tudo com o mundo. Ela pegou minha mão. A mesma mão que há mais de 20 anos havia tocado a palma de uma criatura de lenda. O segredo continuará, disse ela. E a verdade eventualmente virá à tona. Soube naquele momento que havia cumprido meu propósito. A corrente não se quebraria. A história passaria de geração em geração, crescendo com cada nova experiência, cada novo encontro, cada novo testemunho. Os guardiões da floresta continuariam sendo protegidos por aqueles de nós que conhecíamos sua existência. E um dia, o mundo estaria pronto para conhecê-los também. Agora posso descansar. Agora posso partir em paz. Obrigado, guardiões das florestas, por tudo o que fazem. Obrigado por cuidarem de nossos mortos quando nós não podemos. E obrigado por me permitirem ser parte de sua história, mesmo que por um breve momento na vastidão do tempo. Minha história termina aqui, mas a deles continua, como sempre continuou, como sempre continuará. Roberto Mendoza. Outubro de 2024, Denver, Colorado. Epílogo. Encontrei estes cadernos entre os pertences do meu avô após sua morte, ocorrida em 15 de dezembro de 2024. Ele morreu pacificamente em seu sono, segundo os médicos, sem dor nem sofrimento. Li cada página, cada palavra, cada reflexão que ele deixou para trás. E embora parte de mim ainda lute com o ceticismo científico que me ensinaram na universidade, outra parte, a parte que viu aqueles olhos âmbar brilhando na escuridão da floresta, sabe que tudo o que ele escreveu é verdade. Não sei quando será o momento certo para compartilhar esta história com o mundo. Talvez em anos, talvez em décadas. Meu avô estava certo. A humanidade não está preparada para conhecer a verdade completa sobre os guardiões da floresta. Mas esse dia chegará eventualmente. E quando chegar, esta história estará pronta. Por enquanto, guardo os cadernos em um lugar seguro. Releio-os de vez em quando, especialmente nas noites de inverno, quando a neve cai sobre as montanhas e o vento uiva entre os pinheiros. E nessas noites, penso nos guardiões. Penso nas cavernas que eles mantêm sob as montanhas. Penso nos corpos cuidadosamente enterrados em plataformas de pedra. Penso nos séculos de dedicação silenciosa, de compaixão sem reconhecimento, de respeito pelos mortos que ninguém mais honraria.
E me pergunto se algum dia terei a oportunidade de me encontrar com um deles novamente. Não para expô-lo nem para estudá-lo, apenas para dizer obrigado. Obrigado por cuidarem de nós. Obrigado por existirem. Obrigado por nos lembrarem que a bondade pode surgir nos lugares mais inesperados. Essa é a verdadeira lição da história do meu avô. E é a lição que espero compartilhar com o mundo quando chegar o momento. Até lá, guardo o segredo, como ele o fez, como os guardiões o fizeram por milênios. A verdade esperará, ela sempre espera. Lucia Mendoza Torres, janeiro de 2025, Boulder, Colorado,